marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao blog Nau dos Loucos. Eu sou o professor Luiz Cláudio e hoje teremos uma reflexão sobre a série Ruptura e o Trabalho em Karl Marx. Se vocês são novos aqui, se inscrevam no nosso canal. Se já são inscritos, deixa o seu like. Vamos lá? Marx era avesso a dar definições ontológicas para o ser humano. Como materialista, ele não gostava de definir algum atributo metafísico a todos os seres humanos que serviria para os classificar como um mesmo ente, tal como fizeram Platão, Aristóteles e Santo Agostinho, com alguns exemplos. Porém, nos seus escritos, foi possível verificar que ele atribuiu uma característica material comum a todos os seres humanos. Essa característica era o trabalho. Como dito anteriormente, para Marx, trabalho seria a capacidade de modificação consciente da natureza. Dessa forma, todos os seres humanos trabalhavam porque eles idealizavam coisas em suas mentes e depois buscavam criá-las, modificando a natureza. Por exemplo, o ser humano não viveu somente em cavernas criadas naturalmente. Ele foi capaz de criar moradias das mais diversas possíveis. Da mesma forma, o ser humano também não comia apenas alimentos ao natural. Muitas vezes ele os preparava, por exemplo, cozinhando-os. A diferença, segundo Marx, dos seres humanos para os animais é que estes, quando modificavam a natureza, o fazem de forma instintiva, já que estariam na sua carga genética fazer aquilo. Já os seres humanos observam a natureza, pensam aquilo que gostariam de fazer com ela e só depois a modificam para que ela se adeque ou se transforme naquilo que se queria. Em outras palavras, o ser humano não se adequa à natureza, ele a subordina, modificando-a conforme sua vontade e necessidade. Dessa forma, o ato de trabalhar é algo que diferencia o ser humano de todas as demais coisas existentes. E aqui começam as críticas da série aos empregos cotidianos e que podemos fazer comparativos com a teoria de Marx. Para Marx, como o trabalho era o grande diferencial do ser humano para os demais seres, era exatamente no trabalho que o ser humano se humanizaria. Ou seja, ele se reconheceria como um ser humano através do trabalho que ele exerce. Nas sociedades contemporâneas capitalistas, a maior parte do trabalho que exercemos é exatamente em nossos empregos. Logo, o lugar privilegiado que temos para nos humanizar, seguindo a lógica de Marx, é nos nossos empregos. Dessa forma, quando a série propõe a existência da ruptura, em que alguém separa o seu eu empregado do seu eu não empregado, basicamente o que está se propondo é a separação entre o eu trabalhador e o eu tempo liberado. Porém, ao fazer a ruptura, ocorre a desumanização do ser humano, segundo a lógica de Marx. O que estamos fazendo é tirar da nossa própria vida exatamente aquilo que nos faz nos identificarmos como seres humanos. Logo, a vida perderia sentido. Não saber o que você faz no emprego, não saber o valor do que você produz no seu emprego, não saber as consequências do seu emprego, basicamente significa dizer que você não sabe por que está vivo. É levar uma vida sem propósito. A série, inclusive, nos mostra alguns exemplos de pessoas que veem a importância do seu trabalho, daquilo que estão fazendo e tomam seu trabalho como propósito de vida, mesmo que, algumas vezes, de modo exagerado. No caso, cito aqui tanto o personagem Ricken Hall, o cunhado do Mark, que escreve livros de autoajuda para ajudar as pessoas a serem felizes, quanto Harmony Cobbell, a chefe do Mark, que devota sua vida à empresa, acreditando que ela está transformando o mundo em um lugar melhor. E aí, concordam com essa reflexão? Se são novos aqui no inscrever até o momento, se inscrevam no nosso canal e deixem seu like. Depois, vá nos visitar no Instagram, @blog Não dos Loucos. Tchau!